Estamos em mais uma lição para a glória do Senhor Jesus Cristo e iremos aprender nesta lição, a lição de número 3, sobre Paulo e sua chamada. O texto principal nos fala: "E glorificavam a Deus a respeito de mim." Gálatas capítulo 1, verso 24. O resumo da lição fala que Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Quais são os objetivos desta lição? Refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava, compreender que Paulo foi escolhido por Deus mesmo com seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus, e apresentar a diferença de uma vida transformada. Amém, meus irmãos? Vamos adentrar nesta lição e entendermos o que o comentarista Alexandre Coelho quer nos trazer nesta lição, e o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo irá soprar os nossos corações através desta lição. Vamos lá, o primeiro ponto do primeiro tópico, intitulado Paulo faz sua defesa. Nós vemos, irmãos, que Paulo ele inicia a sua defesa afirmando que o evangelho que ele anunciou não foi segundo os homens, lá em Gálatas capítulo 1, verso 11. Ou seja, não foi algo que ele inventou, nem que ele recebeu de outra pessoa. E essa defesa ela é importante, por quê? Por falsos mestres que haviam chegado à Galácia tentando desacreditar Paulo como apóstolo, para depois desacreditar sua mensagem. Paulo, ele narra, a sua história pessoal, não como uma autobiografia completa, mas ele seleciona fatos específicos que comprovam a sua vocação divina e direta de Cristo. Ele mostra que sua autoridade não veio de Jerusalém nem de homens, mas do próprio Jesus Cristo, o que legitima a origem sobrenatural e divina do Evangelho que ele prega. E se nós formos ver, Paulo ele não usa a sua história para comover, mas para afirmar sua missão entre os gentios. O uso da expressão "já ouvistes" indica que os gálatas eles já tinham alguma noção de sua história, seja porque ele mesmo contou enquanto os evangelizava, ou porque os judaizantes espalharam sua versão dos fatos. Isso nós estamos falando sobre o seu testemunho. Com certeza os irmãos da Galácia já tinham ouvido o testemunho de Paulo, o antigo perseguidor do povo de Deus. Então nós vemos que Paulo ele faz sua defesa para afirmar que sua autoridade não é humana, mas divina, e que seu ministério não depende de homens, pois foi Cristo quem o chamou e o comissionou diretamente. Essa defesa é essencial para proteger a autenticidade do Evangelho da Graça que ele mesmo pregava. Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico, que fala que ele não pregou o Evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Por que ele não pregou o Evangelho dos apóstolos de Jerusalém? Aqui, neste segundo ponto, trata da origem divina, da mensagem de Paulo e da autonomia de sua autoridade apostólica em relação aos outros apóstolos, especialmente os de Jerusalém. Por quê? Porque, se nós formos ver, Paulo afirma lá em Gálatas, capítulo 1, verso 12, como ele disse lá: "Porque não recebi
nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esse versículo, irmãos, é a base para a sua reivindicação principal. O evangelho que ele pregava não foi aprendido nem transmitido por outros homens, nem mesmo pelos apóstolos de Jerusalém, como Pedro, Tiago, João, mas foi recebido diretamente de Jesus Cristo por revelação sobrenatural. E nós vemos que Paulo, ele não pregava um outro evangelho diferente do que os apóstolos de Jerusalém anunciavam. O evangelho é um só, tanto para judeus quanto para gentios. A diferença não está na mensagem, mas na forma como Paulo a recebeu. Ele não aprendeu com os demais apóstolos, e sim diretamente de Cristo de maneira revelada e pessoal. Isso é importante, porque os judaizantes eles estavam tentando desacreditar Paulo, dizendo que ele não tinha a mesma autoridade dos apóstolos de Jerusalém. E a reivindicação de Paulo foi que o evangelho que ele pregava não era invenção pessoal, nem tradição humana e nem plágio, dos outros apóstolos, mas era fruto de uma revelação direta de Deus. Por isso Paulo ele podia dizer que o evangelho era meu evangelho, como ele mesmo dizia, lá em Romanos 16, 25. Não no sentido de autoria própria, mas porque ele foi confiado de forma direta e pessoal por Cristo. Glória a Deus. E aqui no terceiro ponto do primeiro tópico, o evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. Trata de confirmação da mensagem de Paulo pelos demais apóstolos, reforçando a sua autoridade e autenticidade do evangelho que ele anunciava. Nós vemos que mesmo que Paulo tivesse recebido o evangelho diretamente de Jesus, como foi abordado no ponto anterior, alguém poderia questionar: tudo bem, foi revelação, mas será que os apóstolos de Jerusalém concordavam com essa mensagem? Esse ponto responde que sim. Os apóstolos de Jerusalém aprovaram o evangelho que Paulo pregava. E um detalhe importante: uma coisa é receber o evangelho de Jesus, outra é ter sua mensagem reconhecida pelos líderes da igreja primitiva. Os apóstolos de Jerusalém que haviam andado com Cristo, a aprovação desses apóstolos confirma que o evangelho de Paulo não era isolado ou desviado, mas coerente com a mensagem dos demais apóstolos. Essa aprovação mostra que a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, reconheceu a veracidade e a autoridade da pregação de Paulo. Primeiro ponto do nosso segundo tópico: escolhido por Deus. Neste ponto, o texto destaca que Paulo ele relembra o seu passado como perseguidor da igreja, mostrando que apesar de seu histórico terrível, extremamente religioso no judaísmo, ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Mesmo sendo alguém com um passado condenável, perseguidor, implacável dos cristãos, que votava pela morte e os castigava nas sinagogas, Deus o separou pela graça para revelar seu Filho em Paulo e enviá-lo aos gentios. Isso evidencia a escolha divina não depende do mérito humano, mas do propósito soberano de Deus. E, respirando ameaças e morte contra os cristãos, lá em Atos 9, versículo 1, mesmo assim Deus o alcançou e transformou radicalmente a sua vida. O foco desse ponto, irmãos, é mostrar que Paulo foi escolhido por Deus, não por merecimento, mas por graça. E isso reforça ainda mais a legitimidade da sua
missão apostólica. No segundo ponto do segundo tópico, dias em Jerusalém. Já neste ponto, a lição vai destacar que Paulo ele esteve apenas 15 dias em Jerusalém, após 3 anos de sua conversão. Neste curto período, ele encontrou Pedro e Tiago, mas não teve um convívio prolongado com os demais apóstolos. Isso é importante porque Paulo ele não recebeu seu evangelho dos apóstolos de Jerusalém, como alguns poderiam alegar. O fato de ele ter passado tão pouco tempo lá e ter sido posteriormente aceito pelos próprios apóstolos demonstra que sua mensagem não dependia deles, mas que mesmo assim foi confirmada por eles. Ou seja, mesmo não tendo aprendido com os apóstolos, Paulo ele não foi rejeitado e sua missão entre os gentios foi sim reconhecida como legítima. Isso mostra que o evangelho de Paulo era autêntico e vinha de Deus, embora também tivesse comunhão e aprovação da igreja em Jerusalém. Aí nós vemos a amostra da unidade na diversidade de ministérios. No terceiro ponto, Pedro e Tiago. Terceiro ponto do segundo tópico. Já neste ponto, a lição destaca que Paulo menciona Pedro e Tiago, irmão do Senhor, como os únicos apóstolos com quem teve contato naquele momento. Isso tinha um propósito: mostrar aos Gálatas que Paulo conhecia e respeitava os líderes da igreja em Jerusalém. Essa citação fortalece a legitimidade do seu apostolado, mesmo sem ter sido nomeado apóstolo pelos demais. Paulo ele não se colocava acima deles, nem os desprezava, mas ao contrário, ele demonstrava humildade e reconhecimento da liderança deles. A menção de Pedro e Tiago tranquiliza os Gálatas, mostrando que Paulo não era um isolado, um rebelde, mas ele era alguém que, apesar de ter recebido sua missão diretamente de Jesus, ele mantinha comunhão com os líderes da igreja primitiva. Além disso, irmãos, o texto ele mostra que Paulo não tinha fama, nem era conhecido amplamente entre os apóstolos. Aí reforça que sua autoridade vinha de Deus e não de homens. Vamos para o primeiro ponto do terceiro tópico. Paulo desconhecido na Judeia. Paulo afirma em sua defesa que não era conhecido de vista pelas igrejas da Judeia. Isso quer dizer que os irmãos judeus não o conheciam pessoalmente, apenas tinham ouvido falar dele. No primeiro século, o reconhecimento público exigia presença física ou uma reputação já construída. E Paulo não era uma figura pública em Jerusalém naquele momento, mas sua reputação como perseguidor dos cristãos havia se espalhado. Mesmo sem rosto conhecido, sua má fama corria rápido. Ele era lembrado como um perseguidor feroz da igreja, alguém que, sendo fariseu zeloso, causava medo nos cristãos. Mas a transformação foi real e visível. A experiência no caminho de Damasco, descrita em Atos 9, não foi uma simples emoção ou visão mística, mas um encontro real com Cristo ressurreto, reconhecido até pelos que estavam com ele. E Tim Keller destaca que Paulo ele não baseia a sua autoridade apenas nesse encontro, mas ele usa uma experiência para mostrar a estrutura do Evangelho da Graça. A convenção de Paulo evidencia o poder transformador da graça, não só como doutrina, mas como uma experiência contínua de mudança de vida. Já no segundo ponto, uma vida transformada. Em Gálatas, capítulo 1, verso 23,
Paulo relata que os cristãos diziam: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Esse versículo, irmãos, revela o impacto visível da transformação de Paulo. Ele era antes um perseguidor da fé cristã, mas agora ele pregava a mesma fé com convicção e autoridade. Ou seja, quem antes causava medo, agora trazia esperança. O texto ele faz um contraste entre os dias atuais. Hoje muitas pessoas passam tempo nos cultos falando de seu passado, listando erros e pecados, mas dedicam pouco tempo para falar do que Jesus fez e faz em sua vida. Paulo, por outro lado, ele menciona seu passado apenas quando era necessário. Ele sempre com foco no que Deus fez, não no que ele havia feito de errado. Sua conversão foi tão genuína que os irmãos que ouviam falar dela, glorificavam a Deus. E eles reconheciam que havia uma obra real de Deus em Paulo. A transformação era incontestável. Aquele homem que perseguia agora defendia a fé com zelo. E para finalizarmos, o terceiro ponto vai dizer: o que as pessoas dizem acerca de você? Paulo, ele afirma que os irmãos da Judeia glorificavam a Deus pela vida dele. A pergunta central aqui é: por que aqueles irmãos se alegravam tanto com a vida de Paulo? A resposta está no testemunho transformador de Paulo. Ele que antes era perseguidor cruel dos cristãos, agora anunciava com fervor a mesma fé que buscava destruir. Os irmãos, eles reconheceram que o poder do Evangelho havia transformado o coração de um fariseu zeloso num servo fiel de Cristo. Mesmo enquanto Saulo perseguia a igreja, Deus já estava trabalhando nele, porque foi o próprio Senhor quem o conduziu até a estrada de Damasco. E a igreja entendia que aquela transformação não era obra humana, mas ação direta do Espírito Santo. Um ponto importante é que os cristãos da Judeia não ficaram presos ao passado de Paulo. Eles não abriram a boca para relembrar o passado de Paulo. Eles não ficaram, irmãos, trazendo em conta aquilo, relembrar os erros, mas simplesmente glorificavam a Deus por sua conversão. E essa foi a lição que o Senhor nos deu. O que as pessoas dizem ao nosso respeito? Será que o nosso testemunho inspira adoração a Deus? Ou as pessoas nos veem com desconfiança e críticas? O texto ele encerra dizendo que o que as pessoas dizem pode sim fazer diferença, especialmente quando é fruto de uma vida que verdadeiramente foi tocada e transformada por Jesus. Esta foi a lição que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.